Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of it. Quem tá animado aí? Caraca, obrigado, pastor Marcos, toda a equipe do Eleve, os pastores também, né? Pastor Carlitos, demais. Essa igreja é demais. Quem aqui ama a igreja da cidade, a sua igreja? Caramba, esse lugar aqui é referência para tantas pessoas. Eu não sei se você faz ideia de como vocês são referência para o Brasil. Não só uma referência, mas eu creio também que uma fonte a jorrar pelo Brasil, assim. As pessoas se alimentam daquilo que vocês têm vivido aqui. E é um grande privilégio para mim poder falar nessa noite, poder compartilhar algo bem rápido a respeito do que Deus tem falado comigo. Meu nome é Pedro, sou pastor lá na Igreja Nova Aliança em Londrina, onde os meus pais, pastor Davi e pastora Mônica, são pastores. Eu sou junto com esse pessoal do Drops, né, junto com o Paulinho, eu sou pastor dessa galera, desse pessoal, Geração Livre, lá em Londrina. E, bom, estou muito feliz mesmo de estar aqui nesse lugar. Eu queria compartilhar algo bem rápido com você nessa noite. Também estou muito animado para escutar o pastor Carlos. Esse cara é um homem de Deus, quero levar ele lá na minha igreja também. Meu pai já tinha falado tanto de você, vamos combinar uma data também aí. E também o pastor Marcos para ir lá no Geração Livre, nossa conferência também, né? Vamos receber, vamos ver essa data aí. Bom, pessoal, eu queria compartilhar algo com você bem rápido, bem simples, a respeito da palavra cultura. Cultura. É uma palavra, é um termo usado no meio cristão, a gente usa tanto essa palavra em tantos momentos. E Deus falou muito comigo, há um tempo atrás eu fiz uma série sobre isso, sobre cultura, né? E nessa noite eu queria falar sobre essa palavra. O que significa cultura? O que é esse ambiente? Porque a gente fala muito e muitas vezes nós não conhecemos o conceito da palavra cultura. Cultura nada mais é do que uma transmissão de valores, opiniões, comportamentos que são transmitidos para nós. No ambiente que nós estamos, é transmitido. A gente nem percebe, a gente está recebendo a cultura para dentro de nós. Então, por exemplo, o Brasil tem uma cultura. A cultura brasileira é diferente da cultura americana, ou a cultura, sei lá, em outro país. São José dos Campos tem uma cultura diferente talvez da cultura de São Paulo, uma cidadezinha pequena aí perto, ou Londrina, que é da onde eu venho, né? Uma faculdade tem uma cultura, é ou não é verdade? Uma escola tem uma cultura, um trabalho tem uma cultura. A igreja da cidade tem uma cultura, é ou não é verdade? Uma cultura tremenda, de criatividade, de uma palavra alicerçada no Senhor, coisas tremendas. Mas o que eu quero falar é que a gente vive nesse contexto, existe essa transmissão de valores, e alguns valores que existem aqui no Brasil são diferentes de um outro país qualquer, ou aqui na cidade, por exemplo. A palavra agricultura, ela vem da palavra do latim culturi, e ela é derivada da palavra agricultura. É engraçado, a palavra agricultura é maior, mas a palavra cultura deriva dela. E tem tudo a ver com agricultura. O que é a agricultura? A agricultura tem a ver com o esforço físico, quando você vai com a sua própria força e você planta algo, e de uma semente nasce e floresce algo lindo. Da mesma forma, a cultura tem a ver com esse mesmo processo. O processo de criarmos algo, de fazermos algo. Então, quando você pensa na cultura, você pensa em arte, você pensa em tecnologia, você pensa em música. E todas essas coisas têm a ver com a criação que Deus deu para o ser humano. Ele não deu para nenhum outro animal na terra, somente para o ser humano. O ser humano tem a capacidade de criar cultura. E Ele fez isso. Ele nos deu essa habilidade. E Ele gerou isso. Ele fez isso porque lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no capítulo 1, foi Ele que fez. Se você lembrar comigo, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que Deus, com a sua própria mão, gerou algo e soprou o seu fôlego de vida sobre Adão. E a partir daquele momento, depois de caminhar com Adão, depois de trazer Eva, a Bíblia fala que ele começou a caminhar com Adão e Eva. E ele começou a gerar uma cultura sobre Adão e Eva. Então, eu fico imaginando, quando eu penso a respeito de Gênesis, quando a Bíblia fala que Deus invadia lá o Éden, né, para caminhar com Adão e Eva, eu fico imaginando qual eram as conversas que Deus tinha com Adão e Eva. Imagina a conversa que Deus tinha com Adão e Eva, que legal. Para perguntar como estava o dia dele, como tinha sido, sei lá, o tempo com a esposa dele. Eu não sei se ele teve essas conversas mais íntimas aí com Adão e Eva, não sei, né? O pessoal casado, enfim, não teve graça isso, mas vamos continuar. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso é que no meio tempo, enquanto Deus caminhava com Adão e Eva, ele trazia sua cultura para dentro de Adão e para dentro de Eva.
Ele transmitia bondade, ele transmitia paz, ele transmitia, né, o seu amor, ele revelava o seu caráter. E conforme Adão e Eva, a Bíblia não fala quanto tempo Adão e Eva ficaram com o Senhor lá no jardim antes da queda, mas o que a gente sabe é que nesse período, Adão e Eva receberam a cultura do céu dentro do seu coração. E a gente sabe depois aí que Adão e Eva eles caem, né? Eles têm todo o processo do pecado, e a partir do momento que o pecado entra na raça humana, entra na terra, uma outra cultura, uma cultura estranha começa a ser estabelecida, que não tinha sido o projeto de Deus para a terra. Uma cultura pecaminosa, uma cultura errada, né? Corrompida. E a gente percebe, poucos capítulos depois, no capítulo 4 de Gênesis, que um monte de coisa que Deus não tinha planejado na terra começa a acontecer. Mortes, assassinatos, tanta coisa ruim começa a ser gerada. Até chegar em Noé, que a gente sabe que Deus ele dá um restart na terra e faz algo novo. Qual que é o sentido que eu quero trazer para nós nessa noite? É que depois, até depois da queda de Adão e Eva eles tinham a opção agora de transmitir dois tipos de valores, dois tipos de cultura que eles tinham para transmitir para os seus filhos. A cultura do céu, a cultura do reino de Deus, aquilo que Deus tinha entregado para eles antes do pecado, e a cultura do pecado que estava agora dentro dos seus corações. Eles tinham essa opção. Eles tinham essas duas opções para fazer e criar. E é exatamente que eu e você, é isso que nós temos, que nós fazemos hoje. A gente sem perceber, nós criamos cultura, nós fazemos cultura, nós transmitimos valores e opiniões para as pessoas ao nosso redor, sem nós percebermos. Agora, uma pergunta fica para nós nessa noite. O que nós estamos cultivando? O que eu e você temos plantado ao nosso redor? O que eu e você temos transmitido para as pessoas ao nosso redor? Entendendo agora o que significa cultura, porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em generalizado, né, de forma generalizada. Mas quando você entende que tem a ver com valores, princípios, opiniões, um comportamento, que tipo de cultura eu e você temos transmitido? Uma cultura que existe na terra hoje por causa do pecado, ou a cultura do reino de Deus? Uma pergunta que fica para nós hoje, nessa noite. Porque inevitavelmente os cristãos criarão cultura, não tem como. Agora, você vai continuar criando a mesma cultura que todos ao seu redor estão criando, ou você vai cultivar culturas do reino de Deus para as pessoas ao seu redor? Pensando nesse assunto, eu quero declarar, e se eu pudesse deixar um ponto central nessa noite, seria isso. Presta atenção. Você não precisa ser produto do meio que você está. Você não precisa ser produto da cultura onde você se encontra. Só porque você veio de um lar destruído, sem um pai, sem uma mãe, a separação, mesmo que você venha de um lar onde existia viciados, eu não sei, abuso, você não precisa replicar essa cultura maligna que existiu na sua família. Deus te chamou não para ser um produto do meio que você está, mas um produto da cultura que Deus está gerando no seu coração. Dá para você entender isso nessa noite? Deus ele deseja isso de todo o coração. Essa é a vontade de Deus. E eu olho para, pastoreando, né, juventude assim, eu olho para tantos jovens e adolescentes que, sem perceber, acabam sendo um produto da cultura que estão. Não falo só do âmbito da família, mas do lugar que estão. Como o nosso ambiente pode influenciar as nossas vidas, inevitavelmente. Sem a gente perceber, a gente acaba sendo influenciado. Isso que é muito difícil para o cristão. Porque ao mesmo tempo que você está tentando estabelecer a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus na terra, existe uma cultura terrena tentando invadir o seu coração. É ou não é verdade? E daí é algo que é difícil para o cristão. Porque eu começo a pensar na cultura, eu começo a pensar na vida dos meus avós. Os meus avós foram os fundadores lá da igreja que eu faço parte, que eu sou pastor. Agora os meus pais são os pastores. E eu quero te dar um exemplo de como muitas vezes a cultura influencia as nossas vidas. Por exemplo, se a gente fosse conversar com o meu avô, que tem 85 anos hoje, se a gente fosse conversar com ele, ter uma conversa cultural a respeito de aborto, a respeito de um banheiro transgênero, sei lá, pensa em qualquer âmbito que tem sido debatido, né, conversado hoje da nossa cultura, como meu avô
ele responderia a essas conversas culturais que nós temos hoje? Não vamos nem pensar hoje, se fosse 20, 30 anos atrás. Tem sido conversado sobre tantas coisas culturais. E o que eu vejo, não só, eu falo para mim mesmo, para todos nós, muitas vezes, porque a cultura nos bombardeia tanto, nós não percebemos que a gente começa a abrir umas frestas para que a cultura entre no nosso coração. Sem perceber, a gente começa a negociar princípios do reino de Deus, e a gente começa a ter conversas como se fosse algo normal. E não me leva a mal, a gente tem que dialogar sobre diversos assuntos, né, que existem de política, da nossa cultura, enfim, a gente tem que debater, nós temos que conversar de forma respeitosa, mas sem perceber, a gente começa a conversar demais, a gente começa a aceitar demais o que a cultura nos propõe, a gente começa a achar que é realmente normal, a gente tem que pensar mesmo, o aborto pode ser algo natural mesmo, a gente pode acontecer, a mulher pode escolher, sendo que não é verdade isso, sendo que Deus não nos chamou para fazer isso. Deus nos chamou para vivermos a cultura do reino de Deus plena. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Existe um provérbio chinês que eu encontrei que eu achei muito interessante. Eu queria contar ele para vocês. Ele fala assim, esse provérbio. Se você realmente quer saber como é a água e como ela está mudando, não pergunte ao peixe. Ora, por que não perguntar para o peixe? Não é porque o peixe não sabe falar, não é verdade? O peixe não sabe falar, isso é óbvio. Mas é porque o peixe está dentro da água. E o peixe nem sabe que está dentro da água, ele nem percebe. Se a temperatura da água mudar, o peixe não vai perceber. Se tiver um veneno dentro da água, o peixe não vai perceber, ele vai continuar nadando livremente ali naquele ambiente, porque faz parte do lugar onde ele está. Agora, nós cristãos, muitas vezes, somos invadidos pela cultura porque nós estamos nesse ambiente. Agora, como nós conseguimos perceber o que está mudando na nossa cultura? Como que a gente consegue ver com os olhos espirituais para as coisas ao nosso redor? Deixa eu te falar como. Quando a gente vai para o nosso quarto, fecha a porta do nosso quarto, e a gente tem uma revelação do Espírito Santo que vem sobre as nossas vidas. Quando a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a se alimentar daquilo, a gente começa a deixar o Espírito Santo brilhar sobre nós, a gente começa a viver a realidade do que Ele tem para nós. Quando nós voltamos para a cultura que nós estamos, a gente olha as coisas de maneira diferente. A gente começa a enxergar com os olhos do Espírito Santo. A gente começa a ter uma visão diferente para as coisas, a visão que realmente Deus deseja que eu e você tenhamos. E é assim, cara. Jesus fazia isso. Jesus, ele ia para o monte orar, ele buscava o Senhor, porque tinha momentos que ele estava cheio daquilo que ele estava vivendo, e ele tinha que se refugiar no Senhor, e ele ia e orava ao Senhor, buscava o Senhor de todo o coração. E daí, quando ele estava pronto, ele voltava, né? E a Bíblia fala isso, 1 João capítulo 2, versículo 1 fala, João fala a respeito do mundo que a gente vive, ele fala algo lindo, ele fala assim, ó, não ame o mundo nem as coisas desse mundo. Não ame o mundo nem as coisas desse mundo. Se você traduzir a palavra mundo do grego é cosmos, e ela tem exatamente o mesmo sentido da palavra cultura, que significa valores, sistemas e prioridades. Então não ame a cultura que você está, né? Nem as coisas da cultura que você está, mas vá para ela. Porque é exatamente isso que Jesus fez, ele foi para ela de todo o coração, ele foi e transformou as coisas ao redor dele. E é exatamente isso que Deus nos chamou para fazer. Sabe, pessoal, a gente tem duas opções aí como igreja. Ou a gente pode fechar a porta da igreja e falar, nós somos santos, nós estamos no nosso clubinho santo, vamos cantar Kumbaya até Jesus voltar e deixar que o mundo se exploda lá fora. Ou a gente pode vir nesse lugar, nos encher de Deus, como a gente está fazendo nessa noite. Nos enchemos do Espírito Santo e a gente volta para a nossa cultura, para transformar tudo que tem lá fora. Com a visão certa daquilo que Deus tem para nós. Você crê comigo nessa noite? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Isso me traz um ânimo eu fico muito feliz disso. Eu desejo mudar a cultura de todo o meu coração. A gente tem aqui um homem de Deus que está no meio da política, que tem feito um trabalho tremendo. A gente precisa de pessoas assim, que vão transformar a cultura. Eu e você precisamos viver dessa maneira.
E eu queria finalizar com um exemplo bíblico de um cara que mudou a cultura que ele estava. 1 Samuel, conta a história do capítulo 1, capítulo 4, que conta a história do menino Samuel. Todo mundo aqui conhece a história de Samuel. É ou não é verdade? Quem aqui conhece a história de Samuel? Um homem de Deus, um profeta que transicionou um tempo na Bíblia dos juízes para os reis, né? Foi o último juiz, e ele foi lá e ungiu tanto Saul quanto o rei Davi. Mas a história de Samuel é algo lindo. Se você ler a história dele, tem a história da sua mãe, que vem lá para conversar com o sacerdote Eli. Tem um tempo lá bem legal que acontece na história dela. Ela honra a sua palavra, deixa Samuel ali no meio do templo, do tabernáculo, para poder servir o sacerdote Eli. É algo lindo. Mas se você olhar o contexto que Samuel estava vivendo, né? E o momento da história de Israel, a gente vê um momento muito vazio espiritualmente falando, muito raso. Se você lembrar a história, o sacerdote Eli já não escutava a voz de Deus. Os filhos de Eli, que eram o sacerdote, estavam pegando as ofertas do altar. Eles estavam se prostituindo com as mulheres que iam lá ofertar ao Senhor. Tem uma coisa terrível acontecendo na nação. A nação estava perdida, sem líder. O sacerdote não fazia absolutamente nada, mesmo sabendo que os seus filhos estavam corrompidos. E de repente, o menino Samuel, de não sei quantos anos, talvez 6, 8 anos, cai de paraquedas naquele meio. Ele cai lá. E vamos pensar no tipo de influência e de cultura que ele estava envolvido. Os irmãos mais velhos dele, né, as influências principais que ele tinha dos filhos de Eli, eram corrompidas, pessoas que não temiam ao Deus. Ele tinha tudo para dar errado, cara. Ele tinha tudo para ser um produto do meio que ele estava. Não era para dar certo, o profeta Samuel. Mas ele escuta a voz de Deus. E algo interessante, inclusive, que a própria Bíblia relata, que eu quero chamar a atenção, no capítulo 3, versículo 1, fala que raramente o Senhor falava. E naquele momento na história, onde era raro a voz de Deus, um menino de apenas, 6, 7 anos, escuta a voz de Deus. E ele vai lá e todo o contexto acontece. A gente sabe que foi o desenrolar da história, né? Não vou ficar contando sobre a vida dele. Mas o meu ponto central é, Samuel não se tornou produto do meio que ele estava, mas ele transformou aquele lugar e aquele ambiente. Ele transformou a nação, ele transicionou um tempo na história, ele ungiu o próprio rei Davi, que foi o maior rei de todos. Samuel foi um dos grandes homens de Deus da Bíblia, porque ele não foi produto do meio que ele estava. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida para mim finalizar. Você não é produto do meio que você está. Você é um agente de mudança no meio que você está, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você caminhar. Se você entender, vir com a mentalidade de que eu sou um agente transformador, eu sou um agente de transformação, tudo vai mudar. Se você buscar os seus alicerces no Espírito Santo, eu te digo isso nessa noite. Quero profetizar sobre esse próximo semestre. Muita coisa vai acontecer na sua vida, ao seu redor. Porque homens e mulheres de Deus vão se levantar com essa mentalidade de agentes de mudança, agentes de transformação. E nós vamos mudar o Brasil dessa maneira. Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?